Tem um motivo muito comum que eu vejo as pessoas que começam a entrar no mercado financeiro, que passam às vezes muito tempo, 1, 2 anos, e vêm para mim na mentoria individual e falam, olha, tô todo esse tempo no mercado e continuo não evoluindo. Não consigo sair da espiral negativa e meus resultados não estão melhorando. Isso é um comentário muito frequente que as pessoas falam para mim quando elas buscam ajuda para melhorar nas operações. Eu vou tentar explicar para vocês agora um dos principais motivos que eu vejo isso acontecer com tanta frequência entre as pessoas que estão tentando se desenvolver, principalmente na modalidade de day trade, que é uma das mais severas e exige um pouco mais das pessoas. Bom, o principal motivo, e vocês que já estão ingressando no mercado vão entender um pouco aqui do que eu estou falando, é o seguinte: a maioria das pessoas, quando elas começam a entrar no mercado financeiro e não sabem nada sobre day trade especificamente, elas fazem normalmente um curso, e esse curso, normalmente o condutor do curso vai lá, explica uma estratégia específica, os itens básicos de leitura de mercado, price action, análise técnica, gráfico, etc. Mas o que eu vou focar aqui no vídeo é literalmente com a parte da estratégia, que é a mais importante. Então, normalmente, existe até um estudo que mostra isso que eu vou falar agora, que a maioria das estratégias ela tem um padrão de risco, retorno e assertividade que é suficiente para você ter uma vantagem operacional e ter um resultado, mesmo que curto, mas levemente positivo. As estratégias mais simples e mais comuns que vocês vão encontrar em qualquer blog sobre trade, nada muito complexo. Ainda assim, quando esses traders iniciantes, as pessoas que ainda nem são traders, na verdade, estão ingressando no mercado e adotam essas estratégias mais comuns, suporte, resistência, médias, indicadores, como referência do que operar, elas costumam ter resultados positivos nas primeiras sequências operacionais que ela está fazendo, né? Isso é muito comum. Alguns dizem, pode ser sorte de iniciante, fenômeno do iniciante, etc. Em partes tem um pouco disso também, mas o mais comum que acontece é que de fato, que é o que eu costumo chamar aqui, não de modo pejorativo, mas é o cavalo de corrida. Como ele não tem outro lugar para olhar e ele não entende mais nada sobre o que está acontecendo no mercado, ele fica meio que fadado a seguir as únicas coisas que ele aprendeu, que é aquela estratégia daquele modelo. Isso faz com que ele seja, mesmo que inconscientemente, muito disciplinado para seguir um modelo operacional. E aí o que acontece, basicamente, é que mesmo sem ele saber, o fato dele estar sendo muito disciplinado com a estratégia faz com que ele tenha uma sequência de ganhos muito legal e ele começa a ficar muito empolgado com a possibilidade do mercado, porque de fato ele está conseguindo extrair dinheiro. Mas, por que isso não perdura tanto tempo? Isso não é perene para a maioria das pessoas e mais de 90% acabam, no final das contas, perdendo dinheiro. Porque mora uma grande cilada ali que todo mundo comete quando está se desenvolvendo, e eu também fiz isso, não posso, acho que ninguém vai conseguir fugir dessa situação tão facilmente. Que é o seguinte: toda estratégia, na maioria das vezes, você tem uma sequência muito boa, positiva, mas eventualmente você vai ter uma sequência negativa. O problema do trader em desenvolvimento é que ele não sabe que toda estratégia vai ter uma sequência negativa. E no momento que uma estratégia simples, que era lucrativa até o momento, começa a apresentar uma sequência negativa, por ele não ter conhecimento do mercado e de todas as possibilidades, ele presume que é ele o problema, e nem sempre é, às vezes pode ser, mas nem sempre é, e o que faz com que ele vá buscar mais informações sobre itens que na maioria das vezes ele não precisaria. Mais ou menos assim. Ele tem uma estratégia simples, com cruzamento de média, um suporte de resistência, etc. E eventualmente ele escolheu os pontos errados, aquela estratégia não foi tão bem, às vezes até por uma volatilidade diferente que está acontecendo naquela semana no mercado, e aí ele tenta buscar mais informações para ler melhor o mercado. E aí ele vai buscar fluxo, vai buscar tempo reading, vai buscar price action, vai buscar outras modalidades, padrões gráficos, etc. E isso não salva ele. Mas, predominantemente, a maioria das pessoas que estão ensinando presumem que o problema é a estratégia, ele precisa de uma estratégia, mais conhecimento e mais leitura de mercado para tentar prever melhor o que vai acontecer no mercado. E isso é impossível. Isso todo mundo que já tem muito tempo no mercado sabe que o mais importante não é você prever o que vai acontecer no mercado, mas você ter uma boa conduta e lidar muito bem com a relação de risco-retorno do que você decidiu fazer entre as possibilidades que existem naquele momento operacional, independente de onde o mercado vai. Porque muitas das vezes, e é uma coisa que eu falo com muita frequência para os meus mentorados,
você vai ter que jogar até com o que você acha que vai acontecer no mercado. Um exemplo, é muito comum eu fazer uma estratégia de reversão onde eu até enxergo que a estratégia tem pouca probabilidade de dar certo ali, porque eu estou com um viés de que o mercado vai cair e eu estou comprando no mercado. Mas o argumento de entrada e o padrão que ela demonstra de entrada na operação apresentam às vezes um risco-retorno tão alto que vale a pena fazer aquela operação. Mesmo sabendo que às vezes eu posso ir lá ter uma alta probabilidade de a operação der prejuízo, mas se caso ela der positivo, ela vai ser muito lucrativa. Então, é comum que no day trade, muitas vezes a gente tem que jogar contra a nossa própria intuição de direção de mercado para fazer uma operação que se apresente com maior risco-retorno operacional, caso a gente esteja de fato errado sobre o que a gente acha que vai acontecer. Lógico que muitas vezes a gente está errado mesmo no que a gente acha que vai acontecer. Por isso a importância de você ter um padrão operacional. Dito isso, então as pessoas que estão iniciando, começam a buscar mais informações e tornar o trade dela muito complexo. Aí ela não sabe nem lidar com todas aquelas variabilidades de informações e sem saber, inconscientemente ela está complicando o que não deveria ser complexo. E acaba demorando mais para ela conseguir limpar e ajeitar o operacional dela para de fato que funcione alguma coisa, que ela consiga extrair algum resultado. Porque o problema, anteriormente, não era a estratégia, não era a leitura de mercado dela, mas provavelmente a conduta que ela teve numa sequência negativa. Na maioria das vezes, o que elas fazem, por não aceitar uma sequência negativa que a estratégia naturalmente podia apresentar, ela faz médio negativo, força a operação, opera demais, não estopa quando não aciona o stop quando deveria acionar e deixa a operação ficar correndo negativa, enfim, esses são os padrões mais comuns. E aí ela acaba perdendo tudo que ela ganhou quando a estratégia estava num ciclo positivo. E aí ela migra, vai para outra estratégia, provavelmente ela pode até pegar um ciclo positivo, que perdura durante o tempo, ela testa, muda, testa, sempre vai em busca daquela informação sagrada que pode ali colocar ela numa situação de lucro infinito. Até que eu vou citar aqui o Paulo Coelho no livro Alquimista, às vezes você tem que rodar o mundo inteiro para descobrir que o que você mais precisava estava lá no começo da sua jornada. E você precisava facilitar todo o seu processo aqui. Então, basicamente o que eu instruo e ajudo os meus mentorados, e até que eles ficam chocados às vezes, falam, mas é só isso que eu vou fazer? Mas é simples assim? E eu vou esquecer tudo aquilo que eu já aprendi, de certo modo? Às vezes, né? Nem sempre, mas às vezes esse é o melhor caminho para você tomar. Porque o foco, e isso é um dos grandes motivos que a maioria das pessoas não conseguem prosperar no longo prazo e ficam patinando, mesmo quem tem muita insistência, anos após anos, continuam patinando, principalmente na vertente de day trade, porque elas focam toda a energia dela na leitura de mercado e estratégia. Quando na maioria das vezes o problema não é esse, o problema é a conduta dela e a relação de risco-retorno e a aceitação que ela teve sobre a probabilidade de operações negativas. A grosso modo aqui, sendo um pouco mais específico, é muito difícil você fazer uma estratégia que você tem uma assertividade às vezes de 40%, mesmo que ela represente que você vai ter um lucro de às vezes 5-1. De novo citando aí o Paul Tudor Jones como referência. Se você vai, emocionalmente falando, você saber que de cada 10 operações você vai acertar 4 é muito difícil para um trader que está iniciante, porque ele ainda não entende esse ciclo estatístico de como as coisas funcionam. E ele, na busca de evitar o stop e as perdas, ele acaba buscando itens para completar a operação dele que nunca, na maioria das vezes, vai existir. Ele nunca vai conseguir essa assertividade altíssima para ter conforto operacional. Não nunca, mas na maioria das vezes é muito complexo você conseguir ter uma assertividade extremamente alta. E o que eu vejo acontecer com muita frequência entre os mentorados que eu ajudo na mentoria individual é que na tentativa de ele ter uma assertividade muito alta para inibir esse ego de tomar stop e evitar tomar stop, ele acaba tendo operações que apresentam um risco-retorno negativo. Ou seja, às vezes ele consegue ter uma sequência gigante positiva para em um trade devolver tudo que ele fez e ele fica nessa. O resultado não sai do lugar. De qualquer maneira, ele só está se desgastando mais. Bom, eu espero que isso que eu falei ajudem vocês a ter um pouco de reflexão do operacional de vocês, que de algum modo, assim como me ajudou a entender um pouco melhor o que eu deveria fazer no mercado, ajudem vocês também que estão tentando se desenvolver. E se quiser saber um pouco mais sobre minha mentoria individual ou quiser fazer uma pergunta para mim, discutir uma sugestão, fique à vontade para entrar em contato comigo. Eu vou deixar
os meus contatos na descrição desse vídeo. Espero que você entre em contato comigo, eu ficaria muito feliz em receber uma mensagem sua. Enquanto isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!